Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 1º de julho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos alguns ataques ucranianos aqui bastante chamativos de ontem para hoje. Por exemplo, foi atingido uma região aqui no cabo de Shyokino, perto da ponte de Kerch. Segundo dizem as informações, aqui que está boa parte da defesa antiaérea que protege a ponte de Kerch. Ela teria sido destruída nesse ataque de ontem para hoje, né? Um ataque bastante chamativo. Lembra que ontem a gente falou que existe a suspeita de que os F-16 já estão na Ucrânia e já estão fazendo missões de combate, né? Mal eles chegaram aqui, os ucranianos parece que já estão se movimentando aqui para derrubar a ponte da Crimeia, né? É lógico, esse primeiro passo foi derrubar a defesa antiaérea que protege a ponte da Crimeia, mas o próximo passo é fácil de imaginar. Bom, além disso, também teve ataques ucranianos aqui em Pervomaisk, em Nova Kakhovka e em outros lugares aqui, justamente visando concentrações de tropas russas na retaguarda. E também teve uma série de ataques ucranianos contra Belgorod. Belgorod, Staroskol e outras cidades aqui da região estão completamente sem luz devido ao ataque ucraniano contra a infraestrutura elétrica russa aqui na região, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, continua a mesma coisa de avanços milimétricos russos, sem nenhum objetivo real, sem nenhuma importância real, e os ucranianos poupando equipamento e pessoal para quando tiver pronta a parte do F-16, para aí sim fazer alguma diferença no final das contas, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação de Verão, Jesus Te Ama e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, de ontem para hoje a Ucrânia derrubou alguns drones russos, mas principalmente drones de vigilância, nada muito significativo. Não teve nenhum grande ataque de drones de ontem para hoje da Rússia, né? Agora, teve um ataque com aquelas bombas planadoras de Eidan russas contra um depósito dos Correios em Kharkiv, né? Muito triste isso daqui. O Nova Posta são os Correios lá da Ucrânia, e um terminal foi atingido. O número de vítimas são 9 pessoas. Mais uma vez, coisa totalmente civil, nenhum objetivo militar ali. No entanto, os russos usando bombas enormes para destruir esse tipo de coisa, né? Mais uma maldade russa absurda aqui, né? Agora, a Ucrânia, por outro lado, continua fazendo os ataques e faz os ataques em alvos militares, né? Então, por exemplo, de ontem para hoje teve um ataque aqui em Shalkino, na Crimeia ocupada. É essa cidadezinha aqui, nesse ponto aqui. Nessa região, os russos usam essa cidade como uma base de defesa antiaérea, justamente as principais defesas antiaéreas que protegem a ponte da Crimeia, né? Então teve um monte de ataques com ataques. Tem uma imagem aqui mostrando que algo explodiu aqui, né? O que foi atingido exatamente a gente não sabe, né? A posição justamente aqui é justamente a proteção aqui da ponte de Kerch. A ponte de Kerch está fechada, mas isso daí não quer dizer muita coisa, porque, né, eles fecham a ponte de Kerch, qualquer tentativa ali, qualquer ataque ucraniano ali na Crimeia, eles fecham a ponte de Kerch. O que chama atenção é que ainda tem um monte de russo indo passar férias na Crimeia. Vai dar muito certo isso daqui. Aliás, isso faz todo sentido do ponto de vista estratégico para a Ucrânia, né? Deixa os russos entrarem, tá cheio de russo aqui na Crimeia, pro verão, aí você vai e destrói a ponte da Crimeia. Por que isso ajuda a Ucrânia? Porque esses russos todos vão ter que voltar pela Rússia pelo único caminho disponível, que é através aqui de Zaporizhia, Mariupol e coisa e tal, que é uma rota que os russos usam muito para abastecer as tropas deles aqui nessa região. Então você vai ter uma situação de um monte de engarrafamento, com um monte de turista russo querendo sair da Crimeia e engarrafando todas as estradas aqui nessa região, que é importante para a logística russa. Então a ideia é essa mesmo, deixa os russos entrarem todos para o verão, destrói-se a ponte da Crimeia e vai ser uma festa isso, né? E bom, os ucranianos fizeram um ataque contra a cidade de Staroskol, essa cidade aqui, ó, em Belgorod, nessa região aqui. É uma cidade aqui em no Oblast de Belgorod, mas é relativamente longe aqui. Belgorod fica aqui, né? Essa cidadezinha fica aqui bem longe aqui. Mas fizeram um ataque com drones aqui nessa região e a região inteira ficou sem eletricidade. Ou seja, os ucranianos conseguiram atingir alguma coisa muito importante aqui.
Vamos dar uma olhada aqui. Ou seja, dá para ouvir uma explosão logo no início, né? E depois também o pessoal tentando derrubar os drones com metralhadora. Não dá para ver muita coisa, só ouvir o barulho mesmo. A gente tem aqui a imagem aqui, ó, a região de Belgorod, incluindo toda Belgorod, Staroskol, Volkonovka, tudo sem eletricidade. Não tem energia de forma alguma. As estruturas estão tentando mudar para energia de backup e esperamos corrigir o problema em 1 hora, né? Ou seja, ficou aí sem energia elétrica a região toda de Belgorod depois desse ataque ucraniano ali em Staroskol. É bom que o pessoal russo sinta um pouquinho da dor dos ucranianos, porque na verdade eles têm feito isso com a Ucrânia já há algum tempo, né? Então que bom que eles estão sentindo um pouco agora na pele a falta de luz, né? E o mais engraçado é isso daí, os residentes de Belgorod estão pedindo ajuda ao Putin porque a situação no distrito lá de Graivorovsk é muito triste, que baseada na Constituição russa, os direitos deles estão sendo violados porque o tempo todo estão sendo bombardeados pelos ucranianos e não sei o que lá. E eles notam que diariamente tem bombardeio ucraniano e as pessoas não se sentem seguras e os problemas, tem problemas na entrega de comida e remédios. Ou seja, o pessoal está percebendo que está numa guerra, né? Engraçado que eles não reclamavam quando estavam fazendo isso com os ucranianos ali do lado em Kharkiv, né? Agora, quando é com eles, não, que absurdo, não pode fazer isso e coisa e tal. Enfim, eles estão tendo que alugar casas em outras cidades, sair de lá, não têm recebido ajuda e compensação do Putin. Deixa eu falar para eles um negócio, meu amigo, boa sorte com a sua cartinha, mas não vai rolar não, porque a verdade é que está numa guerra e o Putin está perdendo a guerra. A tendência é piorar daqui para frente, vai se acostumando, né? Bom, falando sobre o território da Ucrânia ocupada, aqui em Nova Kakhovka, na margem esquerda do rio Dnipro, os ucranianos atingiram alguma coisa aqui, está um incêndio muito grande aqui em Nova Kakhovka. Nova Kakhovka, essa região aqui, né? O rio Dnipro aqui é a divisa, as forças russas têm a margem esquerda ou margem sul do rio Dnipro, as forças ucranianas a margem norte ou margem direita do rio, né? E aqui os ucranianos fizeram algum ataque aqui. Nova Kakhovka é um centro importante para os russos, é usado como uma base para eles aqui, e alguma coisa foi atingida, causou bastante incêndio aqui na região, né? Dá para ver um incêndio muito grande realmente. Bom, e também aqui em Makivka, na região de Donetsk. Makivka, aqui do lado de Donetsk, né, é mais uma cidade que os russos usam como base aqui das operações deles, e foi bombardeada pelos ucranianos, não se sabe exatamente com que, se foi HIMARS, se foi alguma JDAM, alguma coisa, ali cabe até artilharia comum. O fato é, também está pegando fogo muito fortemente ali em Makivka, né? Aqui, ó, também Pervomaisk, na região de Luhansk, também teve um ataque com HIMARS aqui, reportado pelos russos aqui, ó. Vamos ver aqui o vídeo. Ебать его в рот, нахуй! Повылетали все нахуй, у меня и окна нахуй, все повылетали нахуй! Pois é, isso daqui é em Pervomaisk é mais para cima aqui um pouquinho. Pervomaisk nessa região aqui de Luhansk. Então, aqui também usado como base dos russos, então foi atingido por um HIMARS ucraniano e espera-se tenha eliminado uma quantidade grande de russos ali, né? Na linha de frente, a gente já falou sobre Terni, a novidade é que avançou mais ainda os ucranianos aqui em Terni. Terni é nessa região aqui, um pouco mais para cima, aqui próximo de Kriminá. Kriminá está aqui, os russos estão tentando chegar aqui a Terni e Ampolivka, Zarishny, Torsk, porque querem chegar até Lima, né, mas não estão conseguindo avançar muita coisa, e particularmente aqui em Terni, eles chegaram a estar nos arredores da cidade agora, mas os ucranianos expulsaram o pessoal todo aqui, os russos todos aqui, e esse avanço ucraniano aqui próximo de Terni, como diz aqui o Andriy Perpetua, é particularmente constrangedor para a Rússia quando você considera a quantidade enorme de perdas que eles tiveram que sustentar para capturar essas posições que acabaram de perder, né? Estamos falando de campos de corpos russos, ou seja, essa região toda aqui que foi recapturada
pelos ucranianos. Tem assim, corpo de russo para tudo quanto é lado e mais de 200 veículos blindados russos destruídos aqui nessa região que eles gastaram para conseguir conquistar isso daqui e agora já perderam para os ucranianos, né? Então é realmente significativo isso. E também aqui um pouco mais embaixo, na floresta de Serebrianka, né, que é perto ali de Kriminá, também os ucranianos avançaram mais um tanto, já tinham avançado ontem, a gente falou sobre esses avanços ucranianos ontem, agora avançaram mais um tanto aqui e tem inclusive imagens para comprovar aqui os pontos que foram tomados pelos ucranianos, né? Em Novomihailivka, o fronte Novomihailivka, os russos tentaram avançar mais uma vez terminou em fracasso, um monte de blindados parados aqui. Novomihailivka é mais para baixo aqui um pouquinho, nessa região aqui, né, Paraskovivka, Konstantinivka, nessa região aqui, ó. Novomihailivka, essa cidade aqui, a cidade em si já foi tomada pelos russos, mas os russos continuam tentando avançar nessa direção aqui, sem sucesso, né? Dá para ver aqui realmente uma quantidade enorme de destruição aqui nessa região. A gente já tinha falado sobre o problema da cólera, né? Agora parece que tem problema de tífano também entre as tropas russas que estão ali na Ucrânia, né? Principalmente na região de Kherson, parece que tem falta de água ali. Lembra aquela tragédia, né? Os russos destruíram a represa de Nova Kakhovka em julho do ano passado, e quando destruíram essa represa, acabaram com o fornecimento de água a toda essa região aqui, não só aqui o sul da Ucrânia, como toda a Crimeia, que são abastecidas através do canal aqui que iniciava-se, né, na represa de Nova Kakhovka, né? Toda essa região aqui é uma região muito seca na Ucrânia. Elas só conseguem fazer agricultura aqui por conta da irrigação, tanto aqui quanto na Crimeia. Os russos, ao destruírem a represa de Nova Kakhovka, acabaram criando uma condição terrível até para as próprias tropas deles aqui. Como eles não têm água suficiente, acabam bebendo água de má qualidade, e daí a epidemia de cólera e tifo que está acontecendo ali entre os soldados russos, né? E aqui a gente tem uma informação de um blogger russo falando sobre a situação em Kharkiv, ali em Vovchansk, que a situação está difícil para os russos, né? Aqui, ó, em Vovchansk a situação é consistentemente difícil. Destacamentos de assalto da 153ª Regimento de Tanques e os soldados do batalhão Armat se recusam a participar na luta na linha de frente. E você pode entender isso do jeito deles, né? As ordens do comando são no estilo: vamos em frente pela mãe Rússia, né? Pela terra-mãe e coisa e tal. E problemas também com o suprimento de comida e uma alta intensidade de bombardeios pelos ucranianos, né? Os membros do Armat, que é a tropa de elite lá do Kadyrov, foram para reforçar o grupo, né? Ou seja, só que aí acabaram se recusando também aí no assalto. O curioso é isso, né? Porque o grupo Armat do Kadyrov, ele geralmente é colocado na retaguarda para justamente impedir que os soldados russos recuem, né? Eles atiram em quem recuar, para evitar recuo. Só que não teve jeito, o pessoal está recuando tanto que agora eles estão na linha de frente, né? E aí eles também não querem lutar, também estão fugindo de lá, né? E no final das contas, ele acabou apoiando os soldados que não quiseram ir para a linha de frente, porque realmente a situação está muito complicada lá, né? Eles estão esperando, vamos investigar isso daí para ver o que aconteceu lá. Aqui tem os orcs aqui reclamando de que tem muitas perdas ali na região de Vovchansk, né? E que os feridos não estão sendo evacuados. Aí ele fala aqui, eu não vou tocar o cara falando, porque ele está falando em russo, a gente não vai entender nada, né? Meu nome é Vadim, eu sou um membro da companhia de assalto do 2º Batalhão da 57ª Brigada, e hoje nós fomos em batalha, nossos comandantes falaram para que a gente não podia recuar, mesmo feridos, aqueles que voltassem seriam mortos, e feridos e mortos não podem ser retirados do campo de batalha, todo mundo está aqui, apenas estamos deitados aqui. Ao mesmo tempo, não foi dada nenhuma folga, nós não se permite que a gente vá a lugar nenhum, estamos proibidos até de ir em lojas, né? Nossos comandantes não dizem quem eles são, a gente não sabe quem são os comandantes, apenas sabemos seus nomes de guerra, e o nome de guerra do comandante é Cobra, e o vice-comandante Safira, e o chefe de pessoal é o Berkut, né? Enfim, eles estão mandando esse aviso aqui para tentar sensibilizar o alto comando. Mal sabem eles que o alto comando é que está mandando isso mesmo, é para eles morrerem mesmo, a ideia é que eles morram, né? Aqui um outro relato ali perto de Vovchansk,
Próximo de Vovchansk, na região de Kharkiv, 2 irmãos, Igor e Evgeny Valetov, que estão nas Forças Armadas Russas no 25ª Brigada de Rifle Motorizado, foram feridos durante um ataque, né? Apesar dos ferimentos e perdas significativas na unidade deles, os comandantes da brigada mandaram eles voltar ao ataque no dia seguinte. Os irmãos gravaram esse apelo ao Putin pedindo por intervenção e assistência, dizendo que tudo dói, nós estamos todos feridos e simplesmente não temos força para ir adiante. Por que mandar essas pessoas, todos os feridos e desabilitados, para a linha de frente, né? Não faz sentido isso. Pois é, para você ver o desespero que está nas tropas russas, né? O Putin deu a ordem de avançar a qualquer custo, porque está só ferido? Não, continua avançando aí, não tem essa não. Continua avançando porque não tem outra alternativa, né? É realmente sinal do desespero do Putin nessa guerra. Tem aqui também mais uma informação aqui do 19º Regimento de Rifle Motorizado lá dos russos aqui, ó. Em relação à derrota das unidades do Regimento de Rifle Motorizado 1009, eu não posso dar detalhes, mas acredite em mim, nós vamos fazer de novo os mesmos erros do comando que não foram levados em consideração com as mudanças dos dias recentes, né? Por agora, o que sobrou do 1009 será substituído por 2 batalhões do 30º Regimento e da 72ª Divisão e divisões do 44º Corpo do Exército, né? Eles falam aqui em 72 divisões, mas aqui deve ser algum erro de tradução, né? Felizmente, nós não temos nenhuma grande falha, mas perdemos muitas pessoas e muito equipamento. Eu imagino que os soldados que vão substituir os guerreiros vão ter que dar um jeito nessa tarefa. De forma geral, nos últimos dias foram muito difíceis. Não leiam os reportes sobre vitórias. E sim, por otimismo, a gente também colocou um vídeo com o sucesso de alguns rapazes nossos, mas isso é apenas uma pequena gota de tudo que está acontecendo aqui. Tem uma luta muito grande por abrigos na floresta e às vezes a gente avança 300 metros na manhã e acaba tendo um recuo de 500 metros na tarde, né? 2 casas na mesma rua podem estar em lados diferentes do controle. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é a situação ali em Vovchansk, realmente muito complicado. Isso daí, esse cara é o cara que fala que apenas 12 sobraram do grupo 1009, ou seja, eles estão realmente desesperados ali, né? O 1009, o David está lembrando aqui, tinha alguns elementos do grupo Wagner, né? E acabaram não ajudando muita coisa. Enfim, continuam os russos perdendo muita gente ali em Vovchansk. Excelente notícia isso, né? Vamos dar uma olhada aqui nos mapas do Pulé-Volan. E na região de Svatov, os russos fizeram um pequeno avanço em relação a Stelmarivka. Não tomaram a cidade, tá? Tem bloggers russos dizendo que eles tomaram Stelmarivka, não tomaram a cidade, mas avançaram em direção à cidade aqui na região de Svatov, né? Aqui em Bakhmut, em direção a Chassivyar, também nenhuma mudança aqui, nenhuma alteração. E finalmente aqui em Urozhaine, Staromayorsk, também nenhuma mudança por aqui. Ou seja, mais um dia em que não tivemos grandes mudanças na linha de frente. Os ucranianos continuam se poupando e os russos morrendo em grande número aqui. Vamos aguardar os F-16 estarem prontos, a coisa vai mudar. Mas não vai ser agora, tá, gente? Mesmo com o pessoal atingindo ali a ponte da Crimeia e coisa e tal, eu não acredito que o contra-ataque ucraniano vai ser por agora. Eu acredito mais no ano que vem. 2025 é a data. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o Putin, que está tendo uma visão de vitória, que é continuar com esses avanços pequenininhos na Ucrânia, até que uma hora ele vai tomar a Ucrânia toda. Isso é impossível, a gente já explicou. Levaria muito tempo simplesmente para isso acontecer e o Putin perderia pessoal e perderia capacidade econômica antes disso, né? Mas isso é o que sobrou para o Putin, ele não tem outra alternativa, né? Então essa é a situação, ele está acabando destruindo todo o exército dele nessa vã imagem de que vai, pouquinho em pouquinho, vai tomar a Ucrânia, né? Bom, o Roman Sheremeta está falando aqui que o Putin está ficando sem soldados. A evidência está aumentando disso, de que finalmente estão com poucos soldados na Rússia. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a Rússia tem capacidade de mobilizar muita gente ainda. Eu acho que ficar sem soldados eles não vão ficar. Continuo acreditando que o que vai estourar na Rússia primeiro é a economia, não são a falta de soldados, nem a falta de equipamentos. Pode faltar um equipamento ou outro, mas ficar sem nada não vão, né? Agora, vamos ver o argumento dele aqui, né? O que é que ele está dizendo sobre esse caso aqui. Ele fala que desde meados de 2023, a linha de frente
pouco se moveu em qualquer direção. Enquanto as mortes russas quase dobraram de cerca de 600 por dia por 1.200, os cartazes de recrutamento começaram a aparecer em grandes cidades russas, como São Petersburgo e Moscou e coisa e tal. Essas cidades grandes antes estavam sendo poupadas da visão de vários caixões e próteses, né? Mas não mais, já vai estar. Agora São Petersburgo e Moscou está na mesma, né? Atualmente a Rússia aumentou a compensação para novos recrutas para 1,3 milhões de rublos. Isso é um aumento de 650%, né, comparado com 200 mil rublos que eram oferecidos há 2 anos atrás. Né? A Rússia tem que pagar cada vez mais para recrutar a gente. Né? É claro que Putin pode forçar uma mobilização em massa, mas isso levaria a consequências não desejadas e muito negativas. E primeiro, apesar da propaganda constante, muitos russos não acreditam mais que a Rússia possa vencer essa guerra. Eles prometeram uma vitória rápida em 3 dias e isso já está indo para o 3º ano sem nenhum final em vista. Né? E segundo, a mobilização pode criar protestos civis, né, levando a quebra-quebra, a protestos, enfim, a fuga em massa. Finalmente, mesmo que a Rússia consiga mobilizar vários milhões de pessoas, eles não são capazes de equipar essas pessoas com a velocidade que precisa. Aqui eu concordo com ele, tá? É o que eu falo, o problema é a economia, não é o número de pessoas em si, né? E a melhor coisa que ele pode fazer agora é dar para a Ucrânia tudo que a gente precisa para derrotar a Rússia rapidamente. Eu também concordo com ele nisso daqui, quanto mais rápido melhor, né? Enfim, não creio que o problema seja pessoal em si, pessoal o Putin consegue resolver, o problema é economia. Bom, o Zelensky falou no discurso dele que os Estados Unidos não veem a Ucrânia na OTAN hoje, nem Biden nem Trump apoiam a entrada da Ucrânia na OTAN, né? Isso é uma coisa esperada, tá, gente? Por quê? Porque isso daí é uma carta que os Estados Unidos estão guardando para um eventual convencimento da Rússia. Pelo menos a Ucrânia não entrou na OTAN. Seria a vitória que o Putin conseguiria nessa guerra, né? Eu não sei, eu acho que é besteira isso, a Ucrânia deveria entrar para a OTAN de qualquer jeito, mas eu entendo por que os Estados Unidos estão segurando isso daí. E aqui serve também para mostrar como que o Biden também não é essa coisa toda, né, em termos de ajuda para a Ucrânia. Né? Finalmente, crianças russas estão sendo enviadas para campos de férias na Coreia do Norte. Olha que bacana isso, né? Que coisa legal. O pessoal ia aprendendo, eu acho que é importante os russos aprenderem como é que é a vida na Coreia do Norte, uma vez que muito em breve eles serão também uma colônia subjacente da China, né? Vão ser também um pequeno apêndice da China do ponto de vista econômico. É bom eles aprenderem como é que funcionam as coisas na Coreia do Norte, né? Que você quer decadência, putz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.